O meu nome é Nazir Bhatti e trabalhei 5 a 6 anos com Shahbaz Bhatti na sua casa como cozinheiro. Conheço-o desde a infância, éramos da mesma aldeia. Quando ele se tornou ministro, chamou-me. Por favor, vem comigo, trabalha comigo. Uma fé forte em Jesus. Uma fé muito, muito forte. Ele tinha recebido algumas ameaças do povo. Algumas pessoas ameaçaram que o iam matar. Ele disse, eu não tenho medo de ti. Cristãos, nós nascemos cristãos. Sabemos que Jesus nos deu a vida, por isso a nossa vida está apenas com Jesus. Não temos vida noutras religiões. O meu nome é Basharat Etkuka. Vivo em Islamabad. Trabalho na área dos direitos humanos, especialmente com minorias. Shahbaz Bhatti era um grande amigo meu. Começou um grupo chamado Frente de Libertação Cristã e depois mudou o seu escritório de Islamabad para Lahore. शहबाज भट्टी साहब ने इस्लामाबाद से लाहौर ऑफिस शिफ्ट किया। Comecei uma campanha para construir uma igreja numa zona rural na jurisdição de Islamabad. Os talibãs opuseram-se à construção da igreja e ameaçaram-nos para não construirmos a igreja. Consequentemente, lançaram uma ação judicial contra nós sob acusação de blasfémia de acordo com a secção 299C do Código Penal. Assim, passei cerca de 5 meses e 10 dias na prisão, numa cela de isolamento. Nem sequer conseguia ver o sol ou a luz do dia. Nos dias que passei na prisão, a Bíblia era tudo para mim. Eu vivia com a Bíblia, dormia com a Bíblia do meu coração. Eu comia a Bíblia, bebia a Bíblia. A Bíblia era tudo para mim. A vida não tem sentido sem fé. Desde 1987 que temos documentado dados sobre casos de blasfémia. Estes dados abrangem todos os indivíduos, incluindo muçulmanos, cristãos, hindus, todos. No total de maio de 2019, até à data, o total de casos de blasfémia que documentamos é de 1552. Desses 1552, 229 são predominantemente de comunidades cristãs. Há aproximadamente cerca de 67 a 70 cristãos na prisão. They are approximately close to about 67 to 70 Christians in jail. Foi em conluio com os Estados Unidos e a Arábia Saudita que produzimos os talibãs a partir das madraças paquistanesas. As madraças são seminários religiosos cujo único objetivo
é criar uma classe que continua a propagar o islamismo ortodoxo. Em tempos anteriores, eram efetivamente utilizados pelos militares paquistaneses como instrumentos para preparar o Mujahideen. Algumas das madraças apoiavam a radicalização. Encontramos simpatia pela Al-Qaeda, por exemplo. Também existe simpatia pela Daesh. Mas seria errado dizer que todas as madraças são radicalizadas. As inclinações religiosas destas madraças são diferentes das Salafi e Wahhabi. No entanto, são elas as mais ativas na questão da blasfémia. O meu nome é Yunus Mazi. Vivemos no bairro Show. Fica em Fixtu, Islamabad. Há entre 600 a 700 famílias cristãs a viver nesta zona. Em 2009, Em 2009, ele, Jonathan, estudou no colégio Aberian. Saiu para o recreio, por isso atravessámos o portão e houve um bombista suicida que apareceu e explodiu. Eu não fiquei ferido. Ele ficou com uma lesão na coluna vertebral. Muitas vezes candidatei-me a empregos públicos. Com o nome Yunus Mazi, este tipo de nome cristão, não somos escolhidos. Eles preferem o povo muçulmano. Eles preferem o povo para limpar, para trabalhos inferiores. Devido à lei paquistanesa, um cristão não pode cozinhar para o povo muçulmano. Não podem ter uma licença para abrir um restaurante. Portanto, não existem oportunidades económicas para as minorias. A lei não trata todos como iguais. No sistema eleitoral, no sistema educativo, priva as minorias religiosas de direitos económicos. Os nossos antepassados eram cristãos, vivemos em famílias cristãs, damos a vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida por nós. Esta é a nossa fé em Jesus Cristo. – 80% da população total dos cristãos vive na província do Punjab. A maioria dos casos de blasfémia acontecem no Punjab. Para os cristãos, a vida não é como em Islamabad. É mais difícil do que para as pessoas que vivem nas cidades. Se, por exemplo, quiserem contar algo sobre a sua fé, são sempre culpados por algo. Estudei numa aldeia e era o único rapaz cristão na escola. Não podia beber água da mesma fonte, do mesmo bebedouro ou do mesmo copo que os outros. Se eu lhes tocasse, ficavam impuros e já ninguém bebia de lá. O conceito subjacente é talvez religioso, ou seja, todos estes cristãos são convertidos da casta inferior dos hindus. Na minha escola, eu era o chefe da minha turma, o líder, mas fui acusado. Um cristão não pode ser o líder. Por isso, o diretor da escola deu-me uma espécie de tarefa. Disse: um líder cristão não pode ser um líder de muçulmanos. Se quiser ser líder, então, de manhã, em grupo com todos os alunos em fila, tem de recitar o Corão. Então meu pai disse: tu és aluno, não faz mal. Tens de o aprender, e se eles te pedirem, força.
Ao nível do ensino superior, quando alguém se candidata a um diploma do ensino superior ou a um cargo público, são atribuídos 15 a 20 créditos sociais, dependendo da província de origem, aos membros que tenham aprendido o Corão de cor. O meu nome é Jadon Masih e vivo aqui nesta aldeia Makoni Koloni. Fugi da cidade principal, não podia lá ficar. É por isso que vivo aqui. Só aqui estou por razões de segurança. Havia uma igreja e houve uma disputa pela propriedade desta igreja. Foi por isso que a comunidade muçulmana ficou muito aborrecida comigo. Depois fui levado para a prisão e a minha família também foi perseguida. Durante 6 meses ninguém foi lá para me representar. Era um buraco com 5 metros, um sítio muito pequeno. Se um não muçulmano for acusado, nesse caso, toda a comunidade enfrentará o problema. Se uma pessoa for declarada inocente e absolvida do caso, mesmo assim não poderá continuar a viver na mesma localidade. Antes da minha detenção, foi-me proposto que se eu me convertesse ao Islão, retirariam a minha acusação. Nós acreditamos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Pedro e Paulo também sofreram porque aceitaram Jesus Cristo. Porque não eu? Fiz um cantinho no local onde estava preso e rezava aí. A minha fé é forte porque sinto Deus diariamente de várias formas. A Bíblia diz que se pode confiar com todo o coração, com toda a alma, que Deus está perto de nós. É por isso que eu acredito que Deus está perto do meu coração. A comunidade cristã está espalhada por toda a província, mas se olharmos para a cidade de Lahore, Johanabar é uma das comunidades cristãs mais densamente povoadas. O meu nome é Teresa e vivo em Johanabar. Vivemos aqui desde que tudo aconteceu e a organização da igreja que ficou com o nosso caso deu-nos esta casa para habitarmos. Aquele lado é cristão e aquele lado é muçulmano. Por isso mesmo, quando lá vou, esse lado assusta-me. As pessoas vão ver-nos e evitar-nos porque tínhamos este problema. As pessoas sabem que o nosso pai queimou o Corão. O nome do meu marido é Youssef Masih e foi acusado de pegar fogo ao Corão. Foi acusado quando vivíamos noutro distrito, em 2005. Em primeiro lugar, sempre que obtêm qualquer informação sobre este tipo de incidente, prendem logo a pessoa. E nunca, jamais, seguem os parâmetros adequados de investigação. O meu marido passou 3 meses na prisão. Durante estes 3 meses não sabíamos onde se encontrava. 20 dias depois, o meu cunhado encontrou-se com o meu marido. Era uma situação muito difícil, porque a polícia deu-lhe um tratamento de 3º grau. Ele sofreu muitas torturas sob custódia policial. Quando vi o meu marido, as suas articulações estavam muito magoadas e ele tinha dores. Depois do sucedido, a organização trouxe-nos para este lugar. Havia rumores de que se algum membro da família viesse viver para aqui, seria morto em nome de Deus, em nome do Islão. Sou cristã pela fé e permanecerei cristã durante toda a minha vida. Jesus Cristo sacrificou-se por nós, porque não eu, porque não nos sacrificamos por Ele. A lei da blasfémia é utilizada como um instrumento político de domínio. Portanto, se tu és cristão ou Ahmadi, ou por vezes mesmo muçulmano, posso apontar para ti e dizer-te: blasfemaste contra o santo profeta. E então, talvez uma multidão te cerque e linche. Eles atacam a família, atacam aqueles bairros.
Assim, a vítima sofre, a família sofre e, por vezes, toda a comunidade tem de sofrer. Isto é a falta de segurança. Eu até já vi pessoas mortas às mãos da polícia. Houve um duplo atentado à bomba em 2 igrejas em Johannabad, em 2015. Houve 2 bombistas suicidas em simultâneo. Eles atacaram ambas as igrejas. Assim, na nossa igreja morreram 2 pessoas. Na outra morreram mais de 70. Neste último ano, 2019, esta igreja sofreu muito e o nosso povo sente que está a sofrer com Cristo e que a sua fé é muito forte, muito forte. Graças a Deus que desde a explosão há muitas pessoas que vêm aqui. Nesta igreja celebramos 3 missas e na primeira missa participam diariamente mais de 4.000 pessoas. A acusação aqui é muito fraca, vaga e não está de acordo com a lei. Porque são, na sua maioria, pessoas sem formação e não têm qualquer ideia do tipo de caso. Estão a colocar as pessoas propositadamente, intencionalmente atrás das grades. E sempre que pedimos informações dizem: não, o processo de investigação está em curso, não podemos dar informações. No caso de Asia Bibi, ela esteve na prisão durante mais de 9 anos. Do mesmo modo, há muitas outras vítimas acusadas de blasfémia que estão na prisão há mais de 7 anos, 4 anos, 5 anos, porque o caso simplesmente continua, sem possibilidade de fiança, pelo que permanecem na prisão. Também estou sob ameaça e há 10 meses que também não posso visitar os meus gabinetes. Estou a dar aconselhamento a 6 casos de blasfémia e a seguir 2 casos muito antigos no Supremo Tribunal. Estive envolvido no caso da Asia Bibi desde o início, em 2009, e na sua libertação. Também estivemos no Supremo Tribunal. Os meus amigos aqui não querem que eu vá ao tribunal, porque a ameaça que eles fizeram é tão grave que não é fácil de enfrentar, é muito difícil. Porque se não tivermos paz de espírito, como podemos defender este tipo de casos? Estamos sempre a ser atacados e é por isso que é difícil para nós. Houve também um ataque em 2013, na Joseph Colony, em Lahore, onde mais de 116 casas foram incendiadas e queimadas. Esse ataque também foi provocado pelo facto de um dos membros daquele bairro ter sido acusado de blasfémia e depois a multidão ter aparecido e atacado. O meu nome é Sabar Masih, trabalho numa fábrica de automóveis. Esta é uma zona industrial e estamos rodeados de negociantes de ferro. Desde que nasci, que aqui vivo. Tenho 32 anos. Mesmo antes disso, o governo reservou esta área para a nossa comunidade. Há 2 igrejas na nossa colónia e 2 igrejas domésticas. Cada igreja tinha pelo menos 200 Bíblias e todas elas foram queimadas. Segundo os muçulmanos, o meu irmão blasfemou numa quarta-feira em 2013. Quando mandámos o nosso irmão para a esquadra de polícia, ele foi detido e enviado para a prisão. Começaram a arrombar as portas das nossas casas e a danificar os nossos bens. A polícia pediu-nos que evacuássemos as nossas casas porque a nossa vida corria perigo. São zonas com muito ferro. Eles atacam as pessoas para ficar com as suas propriedades. Passo a maior parte do tempo com muçulmanos. Discutimos frequentemente porque eles querem que eu me converta ao Islão. Damos-nos bem, mas quando os meus colegas de trabalho comem ou bebem, não usam o mesmo prato que eu.
उधर के जो मुस्लिम मेरे दोस्त भी हैं वो उनकी यानी कि छुई हुई चीज़ में यानी कि उसको चेक नहीं करते हैं। Se os cristãos não forem ouvidos, haverá anarquia no país. Jesus está no meu sangue. Fui comprar leite porque não havia ninguém em casa. Nagin, a irmã de Sapten, telefonou-me. Fui com ela à sua casa. Depois Nagin fez-me qualquer coisa, não sei o quê. Deixaram-me inconsciente e levaram-me para outro lugar, não sei para onde. O Sapten violou-me. Algum imã foi chamado à casa deles para celebrar o casamento? Não, fui levada para o gabinete de um advogado. Como é que a obrigaram a converter-se ao Islão? O pai de Sapten estava sempre a ameaçar-me que ia magoar o meu irmão mais novo. Fui obrigada a assinar uma folha de papel em branco. Mas eu não sabia o que eles queriam fazer com aquele papel. Quando me levavam para Faisalabad de autocarro, paramos na cidade de Feruzpatva. Saí do autocarro e fui à casa de banho. Lembrei-me então do número de telefone do meu pai e liguei-lhe. A seguir, eles levaram-me à polícia e apresentaram-me às autoridades. Como os meus pais são cristãos, eu também sou cristã. Sinto-me cristã. Havia predominantemente raparigas hindus e cristãs que eram raptadas e depois forçadas a converter-se e a casar-se. Temos esses números. Temos estado a documentar. Existem mais de 700 casos. O problema é que por vezes é difícil distinguir, porque há muito medo, mesmo nos tribunais. Quando as raparigas vão ao tribunal, são pressionadas pela outra parte e dizem: converti-me a esta religião de livre vontade. Porque a maioria das raparigas são de famílias pobres, são raptadas e depois dizem que se converteram a uma nova religião. Então, o que é que podemos dizer? Apesar dos ataques às igrejas, atentados bombistas, ataques terroristas, verá que a igreja está cheia no próximo domingo. O nosso Evangelho e o nosso Jesus dizem: por causa do meu nome sofrerás. Sede fortes e da próxima vez perdoai-lhes e nada acontecerá. A fé dos nossos pais ajuda-nos a superar esse sentimento. Claro que, sendo humanos, ficamos feridos e sentimos porque nos tratam desta maneira. Nós somos o sal da terra. A comunidade cristã ou a igreja tem esta missão. E nós queremos continuar a desempenhar o nosso papel e dar ao nosso país uma visão para o progresso e bem do Paquistão. Ao mundo eu diria, continuem a rezar. Rezem pelos cristãos daqui, que são perseguidos vezes sem conta e são discriminados, porque mudar de casa e fugir deste país não é solução.